Olá SR Imaki e vamos imaginar enfrentar um monstro tão rápido que ninguém consegue vê-lo se mover. Um ser tão poderoso que até os caçadores de elite tremem diante dele. Mas e se eu te disser que essa luta não aconteceu como no anime? O que foi censurado? O que mudou no manga e no romance? Hoje, vamos revelar toda a verdade sobre a batalha contra o temível Rei Formiga. Acho que Solo Leveling realmente sabe o que os fãs querem. O que poderia ter sido uma cena emocional, mostrando o que está em jogo e a confiança decadente da Coreia em seus caçadores, foi substituído por uma cena original do anime, repleta de Sakuga, com Chá lutando contra a Rainha das Formigas. Ambas as abordagens seriam incríveis, mas você sabe tão bem quanto eu que uma delas atrai muito mais o público mainstream do que a outra. Esse é o caso. Permitir que a tensão se acumule e estabelecer o tom da cena. Muitas pequenas cenas que faziam isso foram deixadas de fora. Também vamos analisar como o ataque realmente aconteceu, pois há mais a se dizer tanto do lado coreano quanto do japonês. Como todas as semanas, aqui está tudo que não entrou no anime. Todos os detalhes adicionais que tornam sua experiência com Solo Leveling mais completa. Todas as peças são produzidas localmente e internamente, garantindo a melhor qualidade de material, impressão e durabilidade possível. Seja o escudo de Iron, a espada de Gris ou as adagas de Sung, você pode levar a estética do Exército das Sombras para praticamente qualquer lugar. Basta clicar no link abaixo para conferir. Mas voltando ao que interessa. Episódio 23. As coisas ficam ainda mais intensas, cobrindo os capítulos 96 a 100 do manga e os capítulos 115 a 118 da web novel. Começando pelo dia do ataque, diversos navios de guerra foram posicionados ao longo das costas da China, Taiwan, Japão e Coreia. Apesar de metade desses países não estarem diretamente envolvidos, parece que alguns se prepararam para o pior. A Coreia, claro, havia planejado diversas estratégias, e uma delas incluía um grande contingente de caçadores posicionados ao sul, prontos para eliminar qualquer formiga que conseguisse fugir para o continente. Afinal, mesmo que a missão fosse bem-sucedida, havia uma boa chance de pelo menos algumas formigas escaparem. Com a quantidade de caçadores necessários para eliminar apenas uma formiga, enviar várias equipes para o sul não era um exagero. Além disso, outras unidades foram designadas para proteger o território nacional, cada uma liderada por um caçador de rank B, 3 de rank C e mais de 10 de ranks D e I. Essas equipes eram compostas por caçadores ativos e aposentados. Havia até aqueles que despertaram, mas decidiram não seguir a vida de caçador. No total, cerca de 5.000 caçadores estavam mobilizados, representando 1/10 dos 50.000 despertos da Coreia. Muitos desses voluntários eram pessoas comuns, como o cinegrafista que decidiu não se tornar um caçador, mas ainda assim escolheu proteger seu país. Eles levavam uma vida normal, pois sabiam que as dungeons não eram para eles. Enquanto isso, a tropa principal voava rumo à ilha de Jeju, sob a liderança do mestre da guilda, Ma. Para ele, era uma honra incrível lutar ao lado de caçadores tão habilidosos, pois sabia que nunca teria outra oportunidade de entrar em uma raid com esse nível de elite novamente. Durante o voo, Cha perguntou a Beck se ele sabia por que Sung recusou o convite. Beck, sem ter uma resposta, devolveu a pergunta, mas Cha, visivelmente nervosa, preferiu não responder. Pouco depois, o ataque começou. Um pequeno grupo de formigas voadoras investiu contra o helicóptero. Nem todas as formigas eram capazes de voar. Apenas 7 avançaram para enfrentá-los. O problema é que o fogo de Choi não foi suficiente para matá-las. Sim, ele conseguiu queimar suas asas, mas o fato de não conseguir eliminá-las com um único golpe mostrou que ele precisaria de muito mais poder de fogo para realmente acabar com elas. Essas formigas evoluídas não eram tão fáceis de matar quanto na última raid. Então, Choi saltou diretamente no túnel das formigas, eliminando todos os inimigos próximos com uma enorme explosão ao aterrissar. Como se saltar de paraquedas com as mãos nos bolsos não fosse atitude o bastante, sua fala logo depois só reforçou sua confiança. Se você não valorizava Choi antes, essas cenas devem mudar isso. No lado japonês, as tropas já lutavam há cerca de 10 minutos, e era hora de iniciar a próxima fase do plano. A retirada estratégica, que deveria atrair todas as formigas de volta para os túneis. Esse era o plano de Goto, mas bem na hora de dar a ordem,
ele percebeu que havia perdido comunicação com o time C. Poderia ser apenas uma falha nos equipamentos, mas considerando todas as verificações feitas antes, isso era muito improvável. Como a ordem de retirada precisava ser transmitida a eles, Goto decidiu ir pessoalmente até lá. Se ele não fizesse isso, o time C provavelmente teria o mesmo destino dos caçadores coreanos na última raid. Perder o time C seria um golpe enorme para o Japão, pois, além de Goto, eles eram o grupo mais forte do país. Como estavam posicionados mais próximos ao túnel das formigas, fazia sentido que fossem o grupo mais poderoso. Perder essa equipe por um erro de comunicação prejudicaria seriamente a nação. Felizmente, Goto estava relativamente perto do time C, e, com sua velocidade atual, acreditava que poderia alcançá-los em cerca de 10 minutos. Voltando ao time coreano, por enquanto, eles estavam relativamente seguros, protegidos pelo prisão de chamas de Choi, que impedia qualquer formiga rank B ou inferior de entrar novamente no túnel. Isso permitia que o time avançasse mais fundo sem se preocupar com ataques pelas costas. Foi uma aplicação brilhante de uma técnica que normalmente serve para conter inimigos, agora sendo usada para proteger os caçadores em avanço. Dentro dos túneis, a escuridão era total, criando uma experiência de masmorra completamente diferente. Normalmente, o interior dos portais era iluminado por pedras de luz, mas ali não havia nenhuma fonte de iluminação, dificultando a visão. Tudo que eles tinham era a magia de Choi e o flash da câmera do cinegrafista. Além disso, os inimigos eram adaptados para enxergar no escuro, enquanto os caçadores mal conseguiam ver qualquer coisa. Isso adicionava mais um nível de dificuldade ao combate. Com Choi forçado a liderar o grupo, a função de Ma como líder e tanque o colocava ao lado dele. Seu comportamento habitual e descontraído desapareceu, pois ele focava toda sua atenção na observação do ambiente. O mesmo aconteceu com Beck, que, desde que entrou no túnel, não disse uma única palavra. Ele usava seus olhos de fera para detectar até as menores flutuações de energia mágica. A única caçadora que permaneceu a mesma de sempre foi Cha, com sua típica postura calma e serena. Quando chegaram à Câmara dos Ovos, perceberam que as formigas que enfrentavam ali eram apenas guardiãs da cria. Elas eram versões menos agressivas das formigas que agora protegiam a rainha. Voltando à perspectiva japonesa, Goto chegou ao local do massacre do time C. O romance original não detalhou como o massacre ocorreu, mas, em comparação com o manga, o anime conseguiu retratar perfeitamente a execução dos caçadores. Talvez você se pergunte como Kenzo já estava ferido antes, mas a resposta era simples. As formigas estavam muito mais organizadas do que ele imaginava. Utilizando táticas militares e atacando informações estratégicas, a inteligência demonstrada por ela superava em muito suas expectativas. Isso era mais um exemplo da assustadora evolução das formigas. No romance, o time C possuía originalmente 5 caçadores de rank S, já que o Japão contava com um total de 20 caçadores desse nível. O fato de todos os 5 terem sido mortos tornava tudo ainda mais preocupante. Além disso, seus corpos não indicavam qualquer sinal de luta. Enquanto os aliados de Goto supunham que haviam sido atacados por várias formigas, ele percebeu imediatamente que o massacre fora causado por uma única criatura. A ausência de corpos de formigas reforçava essa hipótese. Os caçadores japoneses tiveram suas cabeças devoradas, todas da mesma forma, indicando que apenas um monstro os exterminou. Assim, Goto concluiu que aquilo só poderia ter sido feito pelo chefe da invasão. Ele então entrou em contato com o quartel-general e pediu a localização da rainha para confirmar sua suspeita. O Japão era um dos 3 países que possuíam tecnologia de satélite para detecção de energia mágica, o que permitia rastrear exatamente onde a rainha estava. Quando o quartel-general confirmou que a rainha ainda estava dentro dos túneis, Goto entrou em pânico e ordenou a evacuação imediata de todos os caçadores japoneses da ilha. O motivo era que a aniquilação de 5 de seus melhores caçadores por um inimigo desconhecido ia além de qualquer cenário que haviam previsto. Eles consideraram várias possibilidades, mas essa ultrapassava todas elas. Então, Goto se lembrou de um relatório recebido 4 meses antes sobre uma alteração no nível de poder da Rainha das Formigas. Como ela estava sob vigilância constante, o Japão percebeu claramente quando suas emissões de energia começaram a mudar. 4 meses atrás,
Houve uma queda massiva na energia mágica dela. Os pesquisadores japoneses estimaram que isso significava que a vida útil da rainha estava chegando ao fim. Com seus níveis de energia reduzidos a menos da metade do normal, essa parecia ser a única explicação possível. No entanto, após apenas um mês, sua energia voltou ao normal, deixando cientistas confusos sobre o que poderia ter ocorrido. Agora, enquanto tentava entender quem era o misterioso inimigo, o time coreano se deparava com os últimos guardiões antes da sala do chefe. Min distribuiu bufos personalizados para cada membro da equipe, o que ajudava a entender melhor suas funções na batalha. A maioria fazia sentido com base nas habilidades conhecidas de cada um, mas algo chamou a atenção. Cha recebeu um buff de aumento de força. Considerando que ela era a principal tanque de sua própria guilda, fazia sentido fortalecer tanto sua ofensiva quanto sua defesa. Esse papel se tornaria ainda mais importante na luta contra o chefe. Para as formigas que não ultrapassaram a linha de frente, Mi era mais do que capaz de lidar com ela sozinho. Sim, ser um curandeiro significava que suas habilidades de combate não eram as mais fortes. Mas, comparado a outros caçadores, ele ainda estava no nível A. Isso era poder suficiente para derrotar pelo menos uma ou duas formigas. Foram necessários apenas 5 minutos para eliminar a segunda onda de formigas antes da sala do chefe, principalmente porque o buff de Cha a tornava muito mais eficiente. Antes, ela matava o mesmo número de inimigos que os demais, mas agora, eliminava o dobro das formigas que Beck. Isso deu à equipe mais tempo para trabalhar. Como demoraram cerca de 15 minutos desde o pouso, restavam aproximadamente 30 minutos para derrotar o chefe e evacuar. Eles também precisariam de tempo extra para retornar ao ponto de entrada. Quando estavam prestes a entrar na sala do chefe, Beck percebeu apenas 8 guardas e a rainha. Não havia um exército inteiro como no anime, eram apenas 9 inimigos no total, tornando o confronto muito mais pessoal. Isso era importante porque exigia uma estratégia específica para lidar com eles. Cada um dos guardas era tão forte quanto um caçador de rank S. Então Ma não conseguiria tancar todos ao mesmo tempo. Para lutar adequadamente contra essas formigas, um segundo tanque era necessário para atrair a atenção dos guardas da rainha. Como Cha era a tanque principal de sua guilda, fazia sentido que ela assumisse esse papel secundário. Ela enfrentaria os guardas enquanto Ma lidava com a rainha. Para isso, ela utilizaria uma habilidade chamada Tremor da Provocação. Dentro dos túneis, a escuridão era intensa, proporcionando uma experiência de masmorra completamente diferente. Normalmente, as passagens internas eram iluminadas por pedras brilhantes, mas ali não havia nenhuma luz, dificultando a visão. Tudo o que tinham era a magia de Choi e o flash da câmera do cinegrafista. Além disso, os inimigos eram adaptados para enxergar no escuro, enquanto eles mal conseguiam ver qualquer coisa. Era um nível adicional de dificuldade que tornava tudo mais desafiador. Agora que Choi não tinha escolha senão liderar o grupo, a tarefa de Ma, como líder e tanque, era ficar ao lado dele. Seu comportamento usualmente extrovertido desapareceu, pois toda sua concentração estava voltada para observar os arredores. O mesmo valia para Beck, que, desde que entrou nos túneis, não disse uma palavra. Ele usava seus olhos de fera para captar até as menores mudanças na energia mágica. A única caçadora que permaneceu inalterada foi Cha, com sua atitude calma e serena de sempre. Quando chegaram à Câmara dos Ovos, perceberam que as formigas que enfrentaram até ali eram apenas os guardiões da creche. Essas formigas eram versões menos desenvolvidas das que protegiam as rainhas. Isso nos leva de volta ao lado japonês, onde Goto encontrou o massacre do time C. O romance não descreveu como o massacre aconteceu, mas, comparado ao manhwa, o anime retratou a execução perfeitamente. Talvez você se pergunte como Kenzo já havia se ferido antes disso. A razão era simples. As formigas estavam muito mais organizadas do que ele esperava. Usando táticas militares e voando em formação de combate, a inteligência que demonstraram estava muito além do que ele imaginava. Foi mais um exemplo da evolução insana das formigas. No romance, o time C contava com 5 caçadores de rank S, já que o poder total do grupo incluía os 20 melhores caçadores de rank S do Japão. O fato de que todos os 5 foram mortos, independentemente de como suas execuções ocorreram, era extremamente preocupante. Seus corpos não indicavam nenhum sinal de luta.
Enquanto os companheiros de Goto presumiam que tinham sido atacados por várias formigas, ele percebeu imediatamente que era obra de apenas uma criatura. A ausência de corpos de formigas tornava essa conclusão ainda mais clara. As cabeças devoradas indicavam a mesma causa de morte. Combinando isso com o fato de que essa destruição foi causada por um único monstro, Goto concluiu que só poderia ter sido o chefe da raid. Ele então ligaria para o quartel-general e perguntaria a localização da rainha para confirmar sua suspeita. Como o Japão era um dos 3 países com satélites equipados com tecnologia de detecção mágica, rastrear a localização exata da rainha era fácil. Quando o quartel-general revelou que a rainha ainda estava nos túneis, Goto entrou em pânico e ordenou que todos os caçadores japoneses se retirassem imediatamente da ilha. A razão era clara. A aniquilação de 5 de seus melhores caçadores por um inimigo desconhecido estava além de todas as suas previsões. Sim, eles haviam planejado todas as possibilidades e variáveis, mas seja lá o que fosse isso, estava completamente fora dos seus cálculos. Então, Goto se lembrou de um relatório estranho recebido 4 meses atrás sobre a Rainha das Formigas e uma mudança em seus níveis de poder. Desde que ela vinha sendo monitorada 24 horas por dia, o Japão percebeu claramente quando sua energia começou a diminuir. Na época, quando um grande declínio foi detectado quase 4 meses antes, os melhores pesquisadores do país estimaram que a expectativa de vida da rainha estava chegando ao fim. Sua energia mágica era menos da metade do normal, e essa era a única conclusão possível. Mas, após um mês, os níveis voltaram ao normal. Os pesquisadores não conseguiram entender o que havia acontecido, mas Goto começou a suspeitar de algo. Enquanto ele tentava descobrir quem era esse inimigo misterioso, o time coreano enfrentava os últimos guardas antes da sala do chefe. Min aplicou bufos personalizados em cada membro do grupo, o que deu uma noção melhor das funções de cada um. A maioria fazia sentido, levando em conta as habilidades conhecidas de cada um. No entanto, alguns ficaram surpresos ao ver que Cha recebeu um buff focado em força. Como ela era principal tanque de sua própria guilda, fazia sentido que ganhasse reforços tanto ofensivos quanto defensivos. Esse papel se tornaria ainda mais importante dentro da sala do chefe. Para as formigas que não passavam da linha de frente, Min era mais do que capaz de lidar sozinho. Embora fosse um curandeiro e não tivesse as maiores habilidades de combate, ainda era forte o suficiente para lutar no nível Rank A. Sua força era suficiente para lidar com pelo menos 1 ou 2 formigas. Em 5 minutos, eles derrotaram a segunda onda de formigas antes do chefe, principalmente porque o buff de Cha tornou sua abordagem mais eficiente. Antes, ela matava o mesmo número de formigas que os outros. Agora, eliminava o dobro das que Beck derrubava. Isso deu ao time muito mais tempo para trabalhar. Desde o pouso, a viagem levou cerca de 15 minutos, restando apenas 30 minutos para derrotar o chefe e evacuar. Eles ainda precisavam de tempo extra para retornar ao ponto de entrada. Quando o time estava prestes a entrar na sala do chefe, Beck percebeu a presença de apenas 8 guardas e a rainha. Diferente do anime, onde havia um exército inteiro, ali havia apenas 9 alvos, tornando a luta muito mais intensa. Isso era importante porque uma estratégia específica foi desenvolvida para lidar com eles. Cada guarda era tão forte quanto um rank S, então Ma sozinho não poderia tancar todos. Para enfrentar essas formigas corretamente, um segundo tanque era necessário para atrair a atenção dos guardas da rainha. Como Cha era a principal tanque de sua guilda, fazia sentido colocá-la como tanque secundária. Ela seguraria os guardas enquanto Ma enfrentava a rainha. Ela então usaria uma habilidade chamada Tremor de Provocação, que funcionava como um debuff de área, atraindo a agressividade de todos os guardas e da rainha. Ma usaria sua própria habilidade, Grito de Provocação, que, ao contrário da de Cha, era um debuff de alvo único, atraindo apenas a atenção da rainha. Com os guardas e a rainha separados, tudo que Ma precisava fazer era aguentar. Ele se manteve firme, rezando para que seu esforço fosse suficiente para proteger a si mesmo e seus companheiros. Nesse momento, o cinegrafista tentou se aproximar, mas a força do recuo de Min era muito maior do que ele esperava. O motivo pelo qual Min fez isso era simples. Ninguém mais poderia garantir a segurança do cinegrafista além dele mesmo. Com a luta contra o chefe em andamento, nenhum caçador tinha tempo para protegê-lo. O cinegrafista não sabia como reagir,
mas foi jogado para trás pela força de mim. Embora fosse fisicamente o mais fraco entre os Rank S, sua aura era avassaladora e sua força física muito superior à de um Rank A. Isso mostrava claramente a diferença de poder entre um Rank S e um Rank A. A presença do Rei Formiga era algo que ela só conseguia sentir com os olhos. Esse era um nível discreto de poder que ela havia sentido apenas uma vez antes, e isso foi com o próprio Sung. Enquanto olhava para a aura opressiva que esse Rei Formiga emanava, ela só conseguia imaginar como seria lutar contra ele, era como enfrentar Sung. Esse pensamento aterrorizante fez com que ela estremecesse e sua respiração ficasse irregular. Ma, como líder, precisava tomar uma decisão rapidamente. Mas, por mais lógico que fosse simplesmente lutar contra o monstro, um forte pressentimento o impedia de dar a ordem. Foi apenas quando ele finalmente superou o instinto de fugir que o Rei Formiga já estava atrás dele. Movendo-se à velocidade da luz, ele chegou até a rainha antes que qualquer caçador percebesse. Sua velocidade confirmou que ele era, de fato, uma ameaça como nunca haviam enfrentado antes. Mas, ao contrário do que vimos no anime, ele não apenas devorou a rainha formiga. Em vez disso, ele soltou um rugido tão ameaçador que fez todos caírem de joelhos. Não está claro se esse rugido foi um ataque ou não, mas sua intensidade foi suficiente para paralisar a todos. Apenas Chá conseguiu permanecer de pé, mas por pouco. Foi então que o Rei Formiga decidiu se concentrar nela, atingindo-a na lateral da cabeça e a deixando inconsciente. O resto da batalha foi fiel ao manhwa, mas diferente do romance. Por mais chocante que tenha sido ver Chá ser retirada do combate imediatamente, todos os caçadores presentes sabiam que quanto mais hesitassem, menores seriam suas chances de sobrevivência. Com essa mentalidade, Ma agarrou o Rei Formiga em um abraço de urso, tentando restringir seus movimentos até que a criatura arrancou seus braços de dentro para fora. Foi nesse momento que Beck percebeu que precisava intervir, pois, se não fizesse isso, Ma seria morto ali mesmo. Isso fez com que o Rei Formiga mudasse de alvo e começasse a derrotar um por um até que Ma voltasse para mais um ataque. Com os outros já curados, todos os caçadores, exceto Chá, foram novamente massacrados. Foi apenas no terceiro retorno de Ma que o Rei Formiga percebeu a existência de um curandeiro. A camuflagem de Min havia funcionado perfeitamente. O Rei Formiga realmente não tinha ideia de onde ele estava, mas agora que sabia que Min estava presente, havia várias maneiras de contornar isso. Uma delas era usar Ma como isca. O Rei Formiga decidiu, então, feri-lo constantemente, mas apenas o suficiente para mantê-lo vivo. Dessa forma, sempre parecia que ele estava prestes a matá-lo, forçando-me a curá-lo repetidamente. Isso criou um fluxo constante de magia de cura, permitindo ao Rei Formiga localizar com precisão a posição de Min. Pequenos surtos de magia eram difíceis de rastrear, mas um fluxo contínuo se tornava perceptível para qualquer um. Assim, o Rei Formiga encontrou Min, levando à sua morte. Ao devorar sua cabeça, ele adquiriu tanto a força quanto o conhecimento de Min. Essa transformação do monstro no Rei Formiga, na verdade, é um pequeno detalhe que pretendo abordar em um vídeo de conteúdo extra. Agora, quando o Rei Formiga perguntou a Beck onde estava o Rei Humano, no romance Beck teria ido diretamente até Goto e apontado para ele, dizendo que estava lá fora. Por mais covarde que isso parecesse, Beck não tinha outra escolha. Era a única maneira de ganhar tempo para si e seus companheiros. Quanto ao desfecho da luta de Goto, ainda não está totalmente claro, então vou esperar até a próxima semana para falar sobre isso. Se você está se perguntando por que Goto decidiu se autoproclamar rei, pode se surpreender ao saber que isso não foi apenas por arrogância. Na verdade, era uma crença firme, resultado de uma posição que ele planejava assumir no futuro. Já que os verdadeiros planos do Japão envolviam subjugar a Coreia e criar um império, Goto sabia que a única pessoa capaz de ocupar esse trono seria ele. Portanto, quando realmente pensou no que o Rei Formiga estava perguntando, Goto não teve problemas em confirmar que ele era o rei. Para ele tinha todo o direito de dizer isso. Era apenas uma questão de tempo até que essa posição fosse consolidada como verdade. Ou pelo menos, era isso que ele pensava. Mas sim, isso é basicamente tudo para este episódio. Não se esqueça de conferir os produtos de Solo Leveling e se inscrever para ver mais conteúdo. Até a próxima. Tchau!